nós estamos vendo aí já o sistema, né, a marca sendo instituída. Que tipo de marca? A marca que envolve o controle social, a marca que envolve uma obediência forçada ao sistema, a marca que envolve as pessoas não terem mais autonomia de fala, de deslocamento, não terem mais a possibilidade de escolherem para onde vão, onde estarão e por aí vai. É isso que está em jogo e quem nos traz essas reflexões, por um lado, é o próprio Tucker Carlson. Tucker Carlson, no seu programa de ontem, ele trouxe uma reflexão assim altamente urgente para que nós possamos entender o tamanho da bronca aí. Tucker Carlson agora está dizendo que o governo do presidente Donald está utilizando a eliminação do Charlie Kirk como um pretexto para acabar com a primeira emenda, botar os americanos atrás das grades e transformar a nação num país completamente monitorado, tá? Ele disse isso, ok? Então, isso é muito preocupante, porque o Tucker Carlson, ele, por um lado, ele também é um cara que faz propaganda do sistema. Ele é uma peça da comunicação do sistema. Ele, por exemplo, hoje ele se arrepende disso, mas ele foi um dos caras que incentivaram os Estados Unidos a partir para aqueles conflitos lá no Oriente Médio depois do que aconteceu no dia 11 do mês 9 de 2021. E aí, meus amigos, quando a própria máquina de propaganda começa a gritar contra o seu próprio inventor, como está escrito no texto, algo está estranho, algo está errado. Ou seja, Tucker Carlson está se levantando dizendo que o negócio está ficando estranho. Que quando a gente pensa assim na primeira emenda, né? O que prega ou o que determina a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos? Essa emenda, ela traz ali o estabelecimento ela impede o Congresso de fazer leis desrespeitando o estabelecimento de religião, proibindo o livre exercício da religião, restringindo a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de reunião e o direito de petição ao governo. Ou seja, a primeira emenda à Constituição americana, ela é uma emenda que garante as liberdades, principalmente a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, né, e a liberdade de reunião. É claro que se você tem ali um sistema que cada vez está mais concentrando poder e concentrando renda, ele vai sempre precisar relativizar essas liberdades. Ele vai sempre precisar tornar essas liberdades ali flexíveis, ok? Essa que é a ideia. Além disso, o criador do Telegram, o Pavel Durov, ele também comemorando ali os seus 41 anos de aniversário, olha o que ele disse: "Estou fazendo 41 anos, mas não estou com vontade de comemorar. Nossa geração está ficando sem tempo para salvar a internet livre que nossos pais construíram para nós. O que antes era uma promessa de livre troca de informação está se transformando numa ferramenta suprema de controle. Países antes livres estão introduzindo medidas distópicas como identidades digitais, verificação de identidade online, como no Reino Unido e na Austrália, e varredura em massa de mensagens privadas, como está acontecendo na União Europeia. A Alemanha está perseguindo qualquer um que ouse criticar autoridades na internet. O Reino Unido está colocando atrás das grades as pessoas pelos seus tweets. A França está investigando juridicamente, criminalmente, líderes de tecnologia que defendem a liberdade e a privacidade. Um mundo sombrio e distópico se aproxima rapidamente. Enquanto dormimos, nossa geração corre o risco de entrar para a história como a última que teve liberdades e que permitiu que elas fossem tiradas. Fomos alimentados com uma mentira. Fomos levados a acreditar que a maior luta da nossa geração é destruir tudo que os nossos antepassados nos deixaram. A tradição, a privacidade, a soberania, o livre mercado e a liberdade de expressão. Ao trair o legado dos nossos ancestrais, nos colocamos num caminho rumo à autodestruição moral, intelectual e econômica e, em última análise, biológica. Então, não vou comemorar hoje, estou ficando sem tempo. Nós estamos ficando sem tempo. Cara, olha o texto do Pavel Durov. Realmente, tudo isso que ele está fazendo que ele está falando faz sentido. Agora, preste muita atenção, porque nessa aula de hoje eu vou desvendar para vocês como é que esse mecanismo funciona. Quem assistiu a nossa aula de hoje aqui, ou a nossa aula de ontem, perdão, quem assistiu a nossa aula de ontem viu que eu comparei a geopolítica com a Bíblia. Eu comparei o cenário geopolítico com o que a Bíblia ensina sobre o final dos tempos. E nesse contexto, meus amigos, eu mostrei para vocês que o primeiro selo que Jesus abre no livro do Apocalipse é o selo que libera o cavaleiro no cavalo branco. E o cavaleiro no cavalo branco, ele tem um arco, mas ele não tem flechas nesse arco. E o cavaleiro no cavalo branco, ele vai sair para conquistar, mas conquistar sem guerra.
Como é que faz para você conquistar sem guerra, sem derramamento de sangue? Significa que você está montando uma estratégia de persuasão, engano, manipulação, controle, soft power e convencimento e retórica. Você vai ter que convencer as pessoas que é bom ela se dar mal, tá? Tem muita gente falando assim que o presidente Donald não levou o prêmio Nobel. Meus amigos, fiquem calmos. O presidente Donald é velho, mas ele tá vivo ainda, tá? Se ele não levou nesse ano, ainda tem alguns anos aí pela frente que ele pode levar, perfeito? Vamos ficar de olho nisso aí, tá bom? Então, amigos, prestem muita atenção, porque hoje eu vou entregar para vocês um dos estudos mais importantes que eu já trouxe aqui, porque eu vou mostrar como é que, a partir do que o Tucker Carlson está falando, e a partir do que Pavel Durov está falando, e o que nós estamos vendo acontecer na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul e no mundo afora, nós estamos vendo a patocracia sendo implementada. O que é patocracia? Eu vou explicar isso tudo para vocês agora e eu gostaria de contar com toda a atenção de vocês. Perfeito? A patocracia chegando e como é que a gente pode quebrar esse encantamento. Porque, eu repito, se é uma guerra vencida sem guerra, se é um controle, uma conquista sem guerra, significa que o significa que essa conquista ela acontece por meio da persuasão, ok? Por meio de estratégias de convencimento e de controle. Começando, pessoal, e conto com a total atenção de vocês, tá? Vou falar para vocês uma das coisas mais importantes que eu já falei para vocês aqui no nosso canal. A história humana, ela é marcada por relações ali de poder, né, que com frequência assumem formas abusivas, tanto em casa, quanto na comunidade, quanto nas instituições e até na política. E essa postura abusiva, esse abuso, ele raramente é um ato isolado, ele é um sistema de relação, ele é um sistema relacional que inverte os papéis. Esse sistema abusivo, ele distorce a realidade e transfere a culpa da ação maligna para a vítima. O culpado se torna o inocente e o inocente se torna o culpado. É assim que a sociedade tecnocrática, tecnofeudal vai ser implementada e é isso que está acontecendo, é isso que Tucker Carlson está reclamando e é isso que Pavel Durov está reclamando. Ao longo dos séculos, esse fenômeno de controle social através de um controle psiquiátrico ganhou vários nomes. No mundo antigo era chamado de feitiço, em outros lugares é chamado de manipulação, em outros lugares é chamado de, por exemplo, psicopatia, tá? Em outros lugares é chamado de um comportamento narcisista. Eu não gosto de usar o termo narcisista porque está muito na modinha. Prefiro usar psicopatia mesmo. Nesse livro, Ponerologia Psicopatas no Poder, do Andrew Lobachevsky, o livro oferece ali uma chave importante para a gente entender como os psicopatas, os histéricos, né? Quem são os histéricos? No sentido clínico que ele utiliza para descrever perfis emocionalmente instáveis, né? Pessoas sugestionáveis pela sua emoção instável. E as vítimas também, né? Como psicopatas histéricos e as vítimas formam um arranjo patocrático. O que que é patocrático? É o poder pela enfermidade mental, é o psicopata controlando, é um controle do psicopata que implementa ali uma manipulação daqueles que estão abaixo dele. Isso acontece dentro de casa, isso acontece às vezes nas igrejas, isso acontece às vezes nas universidades, nas escolas, nos consultórios médicos, isso acontece também no governo municipal, estadual, nacional, global e por aí vai. Sempre que há uma figura de autoridade, esse sistema aqui, ele pode se implementar, tá? Então, no livro Ponerologia Psicopatas no Poder, né, a gente está falando de um regime em que a patologia do poder corrompe a vida social. Ou seja, um poder desvirtuado destrói a família, a sociedade ou o grupo. E é muito importante te mostrar que esse esquema não se limita às estruturas, grandes estruturas públicas, né? Porque ele aparece na microescala também. Por exemplo, no trabalho, no círculo de amizade, nas famílias, ou seja, o psicopata ele raramente opera sozinho. Ele precisa, presta atenção, de cúmplices emocionais. O psicopata só consegue exercer o poder quando ele tem cúmplices emocionais.
Anota isso. Quem são aqueles que são cúmplices emocionais? São pessoas que, devido à sua histeria, devido ao medo ou até à conveniência, eles vão reforçar a acusação contra a vítima e proteger o agressor que está se passando por agredido. A esse círculo de distorção, eu vou dar um nome aqui de encantamento diabólico, tá? O encantamento diabólico é quando o culpado vira vítima, a vítima vira culpado, e para que a vítima não acuse o culpado, ele destrói psicologicamente a vítima, tentando torná-la um neurótico ou uma neurótica. Então, esse é o mecanismo cujo objetivo final é induzir culpa, neutralizar a percepção e silenciar a verdade. Hoje, nos Estados Unidos, esse processo já está tão forte que tem gente que já se sente culpada por ter nascido de determinado jeito. Você sabia disso? Tem gente nos Estados Unidos que se sente culpada por ter uma religião, que se sente culpada por ter nascido de uma determinada forma, numa determinada família. Tem gente que se sente culpada só porque é bem-sucedida. Tem gente que se sente culpada por ter nascido nos Estados Unidos. Isso é uma estratégia psicopática que está se espalhando e contaminando toda a sociedade. Agora, romper esse encantamento, romper esse serviço, exige uma quarta figura. A gente já falou aqui sobre 3 figuras: a vítima, o culpado, que é o psicopata, e os capangas do psicopata. 3 figuras, ok? A vítima, o psicopata, que é o culpado, e os capangas do psicopata. Agora a gente vai falar sobre os protetores. Ou seja, para romper o feitiço, esse encantamento desse domínio mental, nós precisamos dos protetores. Quem são os protetores? São os indivíduos emocionalmente saudáveis que fazem a vítima lembrar que a culpa não é dela. Fazem a vítima lembrar da sua dignidade e ajudam a vítima a sair dessa inversão total. Inclusive, nós encontramos isso na Bíblia. A narrativa bíblica da relação entre Saul e Davi ilustra muito essa dinâmica. Por quê? Tomado por uma inveja satânica e por uma paranoia, Saul, o rei, projetou sobre Davi a responsabilidade pela sua própria decadência. E, dessa forma, tentou transformar Davi num neurótico. O que Saul fez com Davi injustamente, covardemente? Saul perseguiu Davi, acusou Davi e desmoralizou Davi. Ou seja, Davi, porém, também não estava sozinho. Davi tinha os seus apoiadores, os seus valentes. E Davi, sustentado pelos seus valentes, recusa essa culpa projetada sobre ele e preserva a própria identidade. Então, se a gente lê a relação de Saul e Davi, à luz da ponerologia, a gente faz algumas perguntas centrais aqui. Como funciona esse domínio do abusador? De que forma os psicopatas fabricam ali um verdadeiro teatro de distorções? Como é que as vítimas podem fazer para resistir? Onde estão os valentes de Davi de hoje, os restauradores do vínculo com a verdade? Ok? Então vamos responder essas perguntas. Primeira pergunta: qual é a natureza psicopática do abusador e como é que é a sua, a gente poderia dizer, tecnologia do poder? Para Andrew Lobachevsky, autor do livro Ponerologia, Psicopatas no Poder, o psicopata ele carece de empatia e ele opera com uma racionalidade instrumental. Ou seja, o psicopata vê as pessoas apenas como um meio para obter poder, para obter prazer, para obter controle. O objetivo do psicopata não é apenas ferir, mas é dominar o campo psíquico das vítimas por meio de inversões morais. A psicologia social oferece ali algumas comparações interessantes. O experimento de Stanley Milgram, ele mostrou que indivíduos comuns podem infligir dor se uma autoridade legitima essa ação. E aqui a gente está falando da construção dos capangas do psicopata. O psicopata ele consegue controlar capangas e fazer com que esses capangas acreditem que estão fazendo bem, porque eles estão seguindo uma ordem superior. A gente tem um livro muito interessante chamado Homens Comuns, né? E o Homens Comuns é um livro do Christopher Browning. O Christopher Browning
documenta como homens aparentemente decentes do chamado Batalhão 101, sob pressão de pares e hierarquias, eles realizaram várias atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial. O próprio Jordan Peterson, ele recorre a esse caso para lembrar que o mal frequentemente ele é executado por gente comum, tá? Gente, mas como é que pessoas comuns fazem tantas maldades? É quando a pessoa comum, ela prefere a obediência a ter uma responsabilidade moral. É assim que as sociedades são destruídas, é assim que o mundo está sendo destruído hoje. Assim como nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul e no Oriente. É esse sistema que está sendo implementado em casa, na faculdade, na escola, na sociedade, na cidade, no estado, nos países, nas nações e por aí vai. Ok? Então, em outro experimento, que é do Philip Zimbardo, que é o experimento da prisão de Stanford, estudantes, por exemplo, eles assumiram papéis abusivos quando o contexto lhes ofereceu uma assimetria de poder e permissões simbólicas. Ou seja, quando eles tiveram ali um poder acrescentado e uma permissão das autoridades, eles sentiram válido fazer um monte de maldades, ok? Então, na escala privada, o abusador ele recria essas condições com as narrativas justificadoras. Meus amigos, vocês têm que tomar muito cuidado com as chamadas narrativas justificadoras. Se eu fosse você, eu anotaria essa ideia. Narrativas justificadoras. Justificadoras de quê? De relativizar a liberdade de expressão, de relativizar a liberdade comercial, de relativizar a liberdade de movimento, de relativizar a primeira emenda americana, de relativizar as conquistas, as garantias pétreas da Constituição, ok? O próprio Freud, na Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele observou a prontidão com que um grupo, ou indivíduos, né, suprimem a sua própria crítica interna e se alinham a uma figura de autoridade. Quando esse líder se reveste de uma roupagem religiosa, ou de uma roupagem institucional, ou moral, a inversão desses papéis ganha uma aura de virtude. Ou seja, é nesse momento em que você tem um monte de capanga que está seguindo um psicopata, que dá a eles uma chancela para eles fazerem maldade, é aí que acontece o fenômeno diabólico da inversão satânica do inocente virar culpado e do culpado se posar como vítima. Tá? E aí, meus amigos, a gente tem um roteiro desse feitiço. O roteiro tem 3 etapas: neutralizar, culpar e silenciar, tá? Então a manutenção desse cenário de abuso requer um roteiro aí de 3 etapas. Primeiro, neutralizar a percepção, ou seja, negar o abuso ou relativizar. "Ah, você entendeu errado, isso foi exagero, você está viajando, você entendeu mal, você é muito arrogante, você é muito vaidoso. Fizeram isso com você, minha filha, porque você saiu de casa à noite, você não deveria ter saído de casa à noite. Fizeram isso com você porque você anda rebolando. Fizeram isso com você porque você estava com uma saia muito curta, a culpa é sua. Roubaram o seu celular porque não era para você usar o seu celular na rua. Roubaram o seu celular porque você fica tirando onda que tem um celular bom. Então a culpa é sua, não é de quem roubou o seu celular. E aí depois induz a culpa. Convence a vítima que foi ela que provocou, ela que mereceu. E depois você silencia. Como é que você silencia? Criando medo de exposição, criando vergonha e criando medo da retaliação. Assim você silencia a vítima, tá? Primeiro você relativiza a percepção dela, esse é o famoso gaslighting. Depois você induz a culpa, você se ferrou porque a culpa foi sua, você mereceu. E depois você fala, ó, não fala nada não, senão a sua reputação vai pro lixo. Esse processo é exatamente o que Pierre Bourdieu, o famoso sociólogo, chamava de violência simbólica. O que é a violência simbólica? É uma espécie de dominação que opera por meio da internalização das distorções da realidade. Ou seja, os capangas, aqueles que ajudam os abusadores psicopatas, descrito por Lobachevsky como os histéricos, né? Para resumir aqui, o abusador é o psicopata, os capangas do psicopata são os histéricos. Os histéricos ou capangas são os agentes-chave, porque eles são muito levados pela emoção, eles são muito fascinados pelo drama, eles reproduzem acusações e eles desqualificam a vítima.
chamando a vítima de ingrata, de rebelde, de exagerada e de arrogante e de vaidosa. A vítima submetida prolongadamente a esse tipo de destruição psicológica, ela pode acabar internalizando essa culpa, acreditando nessa culpa e desenvolver sintomas neuróticos, ansiedade, baixa autoestima e mania de perseguição. É assim que Satanás usa pessoas para destruir indivíduos, países, sociedades e instituições. Agora, é aqui que entra o papel dos protetores. Aqui que entra o papel dos restauradores dessa realidade, né? Contra todo esse circuito satânico aí, surgem os protetores, que são as pessoas emocionalmente saudáveis, emocionalmente íntegras, que nomeiam o abuso, recordam a dignidade da vítima e rompem o isolamento. Esses são os valentes de Davi, ok? Esses são verdadeiramente os valentes de Davi. E qual é a função deles? Não é apenas defender fisicamente, mas é conservar o senso da realidade, o senso da verdade e a autoestima da vítima. O Andrew Lobachevsky, ele defende que as sociedades só se curam dessa patocracia quando pessoas saudáveis se unem, trocam informações e resistem de modo cooperativo. O mesmo vale para indivíduos, porque ninguém consegue quebrar esse feitiço sozinho. Beleza? Agora, existem várias ilustrações disso que nos ajudam a entender como é que esse sistema funciona. Então, deixa eu indicar para vocês o livro Homens Comuns, onde você vai entender como esse processo aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E também vou colocar para você o livro Ponerologia Psicopatas do Poder, que é o nosso livro de base hoje, tá bom? Essa dinâmica de dominação, de encantamento, de perversão da realidade, de gaslighting, de transformar as pessoas em pessoas neuróticas, desvirtuar a percepção do mundo ao seu redor, controlar as pessoas pelo medo. Isso tudo, meus amigos, a gente vê num filme muito interessante, que é a minha primeira dica de filme para vocês hoje. Hoje a gente vai indicar filme e livro pra caramba. Curadoria de filme e livro aqui para você. Eu não sei se você já assistiu, mas fica a minha sugestão do filme Apocalipse Now, que é de 1979. O Apocalipse Now, ele foi inspirado num livro chamado Heart of Darkness, né, O Coração das Trevas. Nessa história, tanto no filme quanto no livro, existe ali um coronel, Walter Kurtz. Walter Kurtz foi desempenhado ali pelo Marlon Brando, né, no filme. O filme tem um elenco muito bom. E esse coronel Kurtz, ele encarna exatamente essa psicopatia institucionalizada. Por quê? O sistema militar, símbolo dessa racionalidade civilizatória, ele produziu uma monstruosidade, que é esse coronel doido, né? Isso aí dialoga muito com a ideia da Hannah Arendt sobre o conceito de banalidade do mal, né? Quando a maldade se banaliza, quando fazer um monte de covardia e injustiça com os outros vira normalidade, né? E quando homens comuns cometem atrocidades sobre debaixo ali de uma palavra de uma obediência burocrática, eu tô só cumprindo ordens. E o Curtis, esse personagem do filme, que é um coronel que ficou doidão, ele transforma essa obediência num delírio até messiânico. Ele vira uma espécie de líder quase religioso das pessoas. E ele legitima esse horror como uma revelação. E essa confissão dele, né, de reconhecer isso como um horror, é o reconhecimento de que a consciência dele já está completamente invertida. Agora, foi levantado um capitão para eliminar esse coronel, que é o Capitão Willard. O Capitão Willard foi enviado para eliminar o coronel maluco Walter Kurtz. E o Willard, então, é o protetor moderno, é o valente de Davi moderno, porque ele entrou nesse inferno simbólico para poder desfazer esse feitiço. Não por ódio, mas como um gesto de libertação. Isso é muito parecido com o que nós lemos no livro Crime e Castigo do Dostoiévski. Deixa eu ver se a minha versãozinha tá aqui. Tá aqui, ó. Só um minutinho. Rapaz, eu comprei esse livro aqui quando eu era bem mais jovem. Comprei esse livro aqui em 2001. Tá aqui, ó. Tá o meu nomezinho, 2001. Ok? 24 anos atrás eu li esse livro. E quando eu li esse livro aqui, mudou a minha vida, cara.
porque isso aqui é uma aula. É uma aula que eu acho que ninguém consegue dar uma aula dessa. No livro Crime e Castigo, Raskolnikov, que é o protagonista, ele racionaliza o crime com a teoria do homem extraordinário, né? É uma justificativa moral completamente invertida. Ou seja, ele decidiu que valia a pena e era justificável eliminar uma pessoa por causa de uma ideia. Isso aqui que ele faz, né, a ideia que ele tem: "Eu vou eliminar a agiota para quem eu estou devendo dinheiro, porque eu sou superior a ela, e ela está me explorando". Meus amigos, é assim que a patocracia surge. Regimes que, em nome de um bem superior, eles legitimam o mal. Ou seja, a culpa insistente mediada pela Sônia. Sônia é uma menina que amava esse psicopata. E, em vez de ficar recriminando o psicopata, ela tentou trazê-lo de volta à realidade, mostrando o seu erro. Tá certo?